Você está começando a aprender francês e procura por recursos no nível iniciante para te ajudar a praticar e a progredir? Se sim, então esse podcast é para você. Eu sou a Raquel Ferpin e esse é o podcast Francês Iniciante. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode sur les nombres. Hoje nós nos reencontramos para o último episódio sobre os números. No episódio 2, falando sobre os números de 0 a 20. No episódio número 3, falamos do número 20 até o 100. Eu publiquei também um episódio hors série, um fora de série, apenas com a contagem de 0 a 100 para você treinar. Hoje vamos finalizar o estudo dos números e ver algumas informações complementares importantes. Nós paramos no número 100, 100. 200 é 200. 300, 300. 400, 400. É só falar o primeiro número e depois adicionar 100. E assim em diante. 500, 600, 700, 800, 900. 1000 é o 1000. 2000, 2000. 3000, 3000. E assim em diante. 10.000, 10.000. 200.000, 200.000. E 1 milhão? 1 milhão é 1 milhão. 2 milhões, 10 milhões. 10 milhões, 10 milhões. 200 milhões, 200 milhões. Ou seja, é só você falar o primeiro número isolado, depois acrescentar a quantidade de algarismos, se for milha, milhão. No português, depois do milhão, vem o bilhão. Em francês, é o milhar. 1 milhar, 10 milhar, etc. Resumindo, a sequência então é 100, milha, milhão e milhar. Agora, vamos ver alguns detalhes importantes sobre a pronúncia dos números. Os números 6, 8 e 10, 6, 8 e 10, vão perder a pronúncia do último som. No caso do 6 e do 10, é esse sonzinho de S que tem no final. E o 8 perde o som desse T fraquinho no final, se a próxima palavra começa com uma consoante. Por exemplo, 6 livres. A gente não vai pronunciar o S finalzinho do 6, não é 6 livres, é 6 livres. 8 trombones. 8 trombones. 10 boîtes en plastique. 10 boîtes en plastique. Mas isso não acontece em 19, número 19. 19. A gente vai pronunciar o S nesse caso. Antes de palavras que começam com vogais ou H mudo, o som do X, esse sonzinho do S, do cis e do dis, vira o som do Z. Por exemplo, 6 amis, 10 enfants. É como no português. Uma palavra que termina com S e a próxima começa com vogal, nós tendemos a pronunciar tudo junto e aí vira o som do Z. 6 amis, em português é 6 amigos. Se a gente fala tudo junto, é 6 amigos. O que a gente tem aqui é o som do Z. 6 livres. 6 livros. É diferente de 6 amigos. 6 amigos, 6 livros. No francês vai acontecer a mesma coisa. 6 amis, 10 enfants. Perceba o que aconteceu com 17, 18 e 19. 17, 18, 19. 17, o som do S, do 10, desaparece, vira 17, porque depois a gente tem o 7, é uma palavra que começa com vogal. O 18, vem essa questão do som do Z, porque o IT começa com H mudo. 18 e 19 vai ter o som do S. 19, que é aquela exceção que eu mencionei agora há pouco. No próximo episódio, nós vamos falar datas e horas. E aí, você vai me ouvir falar 9h, 9 ans. Você vai perguntar de onde saiu esse som do V que eu falo no meio. Isso acontece porque o F final do 9 é pronunciado como V antes de heure e an. Porque aqui nós temos um H mudo e outra palavra começando com vogal. Heure e an. Ou seja, a gente tem alguns casos em que esse som final do número vai mudar ou vai deixar de ser pronunciado.
Esse episódio foi um pouco mais fácil, né? É só lembrar dessa sequência: cent, mille, million, milhar. Vamos passar para os exercícios para você treinar o que nós vimos até aqui. Exercício número 1. Vamos falar um pouco sobre 2 pontos turísticos muito famosos em Paris: La Tour Eiffel e le Musée du Louvre. É a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Eu vou falar algumas informações sobre eles e aí a gente vai trabalhar essa questão dos números. Primeiro, sobre a Torre Eiffel. La Tour Eiffel. O ano em que ela começou a ser construída: 1887. E ela foi inaugurada em 1889. A altura da torre são 324 metros. E o peso da torre em toneladas é 7.500. O custo da obra em valores atuais é 32 milhões d'euros. D'euros de euros. Agora sobre o Museu do Louvre. Museu do Louvre. O ano de abertura do museu foi em 1793. O tamanho total em metros quadrados do museu: 360.000 metros carrés, metros quadrados. O tamanho total das galerias: 72.000 metros carrés. O número de visitantes em 2018, que é o último balanço que tem na internet: 10.200.000. A quantidade de obras que estão expostas atualmente no museu: 36.000. A quantidade de obras que pertencem ao museu: 620.694. Bom, se ficou muito complicado, volta aí um pouquinho para você conseguir pegar todos esses números. São números grandes justamente para a gente treinar o que eu passei hoje. Agora vamos ao exercício número 2. Eu vou fazer uma série de perguntas. Em que ano você nasceu? Em que ano nós estamos? Qual é o ano que você está escutando esse podcast? Qual o número de habitantes da sua cidade, do seu estado e do seu país? Qual o número formado pelos primeiros 5 algarismos do número do seu telefone e pelos últimos 4 números desse mesmo telefone? Essa foi a última parte sobre os números. Não hesite em reescutar os episódios e consultar o material sempre que achar necessário. E também se esforce para usar esses novos conhecimentos no seu dia a dia. Como eu falei no segundo episódio, fique atento às oportunidades de usar os números e as letras no seu cotidiano. Observe os números de telefone que você mais liga, as placas dos carros, os números das linhas de ônibus, quantidade de contatos em redes sociais, soletre o número de usuário das contas do Instagram que você mais gosta. Repita os números e as letras para si mesmo. Se você não tem um momento específico do dia para se dedicar aos estudos, aproveite os intervalos entre uma atividade e outra, enquanto estiver no trânsito, esperando em uma fila, ou aqueles 10 minutinhos antes da aula começar, ou no intervalo do almoço, depois do trabalho, etc. Aqui eu quero abrir um parêntese porque, quando eu estou gravando esse podcast, nós estamos atualmente na quarentena, né? Então, muita gente está em casa. Então, esse é um momento bom também para tentar encaixar aí 5, 10 minutinhos na sua rotina para poder estudar francês.